Olá, olá, muito boa tarde para você que acompanha o Super Esporte desta quinta-feira. A gente tem muito assunto aí pela frente. Tem o primeiro jogo da Copa Sul-Americana, tem também o Pelé aí falando sobre o sorteio. Vamos falar dele? O ex-nadador e o super recordista Michael Phelps e Pelé estiveram juntos ontem em São Paulo no evento de uma marca de sanduíches. Além de comerem a valer, Pelé falou sobre o sorteio da Copa do Mundo que rola amanhã na Costa do Sauípe. Na manhã de ontem, aqui em São Paulo, foi promovido um encontro de craques entre o fenômeno das piscinas Michael Phelps, aposentado desde o ano passado, e o nosso rei do futebol, Pelé. Phelps tem sido figurinha constante no Brasil desde que abandonou a natação e revelou ser muito fã de Pelé. O atleta do século também aproveitou a oportunidade para falar sobre a expectativa dele em relação ao time de Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo. E ainda apontou alguns favoritos ao título. No futebol de hoje, as equipes que estão melhor na Europa Alemanha, né, e Espanha. Isso sem dúvida nenhuma, são as duas equipes que estão bem. Mas a Copa do Mundo sempre pode dar alguma surpresa. Então espero que o Brasil chegue na final. O Brasil não tem que ter medo de nenhum time. Tem que respeitar todos os times. O rei também comentou o porquê preferiu ficar fora do sorteio para a Copa do Mundo. O presidente Dilma me indicou para representar o Brasil e eu fui convidado para tirar as bolinhas, coisas que eu já fiz várias vezes nas outras Copas do Mundo. E eu preferi não tirar a bolinha dessa vez, porque eu falei, eu não me sinto muito confortável chegar lá e tirar as bolinhas e que não sejam favoráveis para o Brasil, as chaves do Brasil. Eu falei, não, então vou ficar fora dessa. Com respeito ao pé frio, você tem razão, porque 5 mundiais, 2 com o Santos, 3 com a seleção brasileira, mais de 1000 gols, você tem toda a razão. Estava programado para o final do encontro um bate-bola entre os dois ex-esportistas e as crianças, mas por conta de uma recente cirurgia realizada no quadril de Pelé, apenas o norte-americano tentou alguns chutes ao gol. Olá, Godoy, boa tarde. Boa tarde. O que você achou do Pelé não querer fazer o sorteio da Copa? Corretíssimo. Qualquer adversário forte ou, na sequência, na competição, um resultado negativo daria sempre margem a comentários negativos. O brasileiro não sabe preservar o seu ídolo, dar valor àqueles que fazem parte da história, seja em que tempo for, está na história. Se os brasileiros tratassem o Pelé da mesma maneira que o argentino trata o Maradona, que jogou muito menos do que Pelé, então o brasileiro infelizmente não sabe valorizar e respeitar, idolatrar o seu ídolo do tamanho que o ídolo merece. O Pelé merece, por parte do brasileiro, muito mais carinho, muito mais adoração do que é dada a ele. Inclusive com comentários negativos desrespeitosos. Ô Godoy, e se eventualmente o Cafu sortear lá alguma coisa que comprometa o Brasil? Não tem problema nenhum. É outra pessoa que publicamente, como futebolista, tem uma imagem muito boa, pessoa decente, correta. E como futebolista, por ter disputado 3 finais de Copa do Mundo, ter ganho 2 Copas do Mundo, tem uma imagem muito boa para representar o Brasil no sorteio e, independentemente de quem será adversário brasileiro ou quem serão seus adversários do Brasil, não haverá comentários negativos quanto a pé frio para o Cafu, como acontecerá com o Pelé. Portanto, o Brasil estará bem representado se for o Cafu, como estaria bem representado se fosse o Carlos Alberto Torres também. Até porque é um sorteio, né? Não tem como adivinhar o que vai acontecer, né? Mas sorteio tem disso, né? Quando não te agrada, você não confia ou transfere sempre a responsabilidade para alguém. Verdade. Bom, o Atlético Mineiro vai ganhar um senhor reforço para a disputa do Mundial de Clubes. Mas, não é no elenco do Galo não, viu?
e sim no rival Bayern de Munique. Nessa quinta-feira, o clube alemão confirmou que o holandês Arjen Robben ficará fora dos gramados por até 6 semanas. Ontem, na partida pela Copa da Alemanha contra o Augsburg, o jogador sofreu um corte profundo no joelho direito após se chocar com o goleiro adversário, que acertou as travas da chuteira no joelho de Robben. Bom pro Atlético Mineiro e pro Ronaldinho Gaúcho, né, Godoy? Aí, principalmente porque esse jogador aí, quando joga contra o Brasil, ele é muito largo, cara. Adora fazer alguma coisa que nos desagrade ou nos prejudique. Portanto, que ele se exploda com essa contusão no joelho aí, é claro que é apenas uma brincadeira esportiva, para que o Atlético Mineiro tenha um pouco mais de oportunidade ou de chance, em caso de enfrentar esse adversário alemão aí, tenha um adversário fortíssimo a menos em campo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com muito assunto sobre a Copa do Mundo, porque amanhã tem sorteio dos grupos. Até já. E o Super Esporte está de volta para falar da Copa do Mundo. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, voltou a confirmar na tarde desta quarta-feira que os atrasos em alguns estádios da Copa estão sob controle. Durante entrevista coletiva na tarde de ontem na Costa do Sauípe, local do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, fez questão de garantir que os estádios para o Mundial serão entregues à FIFA até o mês que vem. As arenas de Cuiabá, São Paulo e Curitiba são as que mais preocupam a entidade máxima do futebol. Eles serão entregues todos em janeiro. Por quê? Porque os 3 que seriam entregues em dezembro, eu pedi aos governadores que deixassem a entrega para janeiro por conta da agenda da presidente da República. Eu acho que 100% dos casamentos que eu testemunhei, a noiva chegou atrasada. Nunca vi uma noiva chegar na hora. E nunca vi um casamento deixar de acontecer por causa disso. O ministro ainda fez questão de classificar como deploráveis os ataques contra turistas em solo brasileiro. Ninguém se sente confortável com esses episódios de arrastões que nós vemos no Rio de Janeiro, por exemplo, com assalto a turistas, estupro que acontece também, isso tudo é deplorável. Agora, essa violência que nós enfrentamos, combatemos, que as autoridades, não só do governo federal, dos governos estaduais, das polícias militares, procuram conter, os investimentos que nós já fizemos e vamos continuar a fazer para prevenir esse tipo de violência, é a resposta que nós podemos dar. Precisa lembrar o ministro Aldo que tem noivo que abandona a noiva no altar. Eu ainda não vi noivo abandonar o noivo, mas já vi situações em que o noivo não apareceu. Ministro, e outra coisa, essa violência aí contra turista, ela acontece muito mais contra os próprios brasileiros. Então, contra turista dá uma repercussão lá no país do turista. Mas nós aqui, brasileiros, sofremos essa violência numa escala muito maior do que sofrem os turistas. Se tivéssemos um plano, um governo de segurança, um programa de segurança pública melhor, mais eficiente, tanto os brasileiros quanto os turistas estariam bem mais seguros, viveriam bem mais seguros no nosso país, né, ministro? O senhor não tem esse problema, o senhor tem mais segurança, né? Nós, não. Bom, ainda falando da Copa do Mundo, o racismo é um dos temas que sempre preocupam a FIFA. Vamos ver. O secretário executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes, negou durante a coletiva de ontem na Costa do Sauípe qualquer tipo de racismo envolvendo a escolha da FIFA por apresentadores brancos para a transmissão do sorteio dos grupos da Copa. Em inglês, Fernandes afirmou que o governo brasileiro sempre deixou clara, junto à entidade máxima do futebol, a intenção de usar o Mundial como uma ferramenta contra o racismo.
O secretário disse também que o Brasil estaria pronto para agir com firmeza caso algum tipo de crime racial fosse identificado na preparação para o sorteio ou mesmo na organização da Copa. Fernandes ainda citou uma famosa obra do escritor inglês William Shakespeare para dizer que há muito barulho por nada. Godoy, eu imagino que estão repercutindo a história de, em vez de ser a Camila Pitanga e o Lázaro Ramos, ser a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, que vão apresentar esse evento. O que você acha disso? Então, a FIFA combate o racismo, mas vê quantos negão aparecem, ou negronas, né? Negros ou negras, aparecem nas cerimônias da FIFA. Na mesa da FIFA. Veja quantos negros aparecem na mesa da FIFA. E ela combate o racismo. E tem em todo lugar, tem lá, tem aqui, né? Em todo lugar. Todo lugar. E não vem dizer que não tem negro competente para fazer, não. A televisão é beleza e de acordo... Aliás, o próprio negro às vezes rejeita o negro, né? Por tanto sofrimento. A gente tem exemplos negativos em todos os lugares, em todos os segmentos. E principalmente no Brasil. Muito, mas muito preconceito contra a cor negra. Bom, vamos falar de outra Copa, é a Copa Sul-Americana. Ontem teve o primeiro jogo da decisão da competição entre Ponte Preta e Lanús da Argentina. A torcida do time de Campinas lotou o Pacaembu, fez uma festa muito bonita. A partida terminou em 1-1. O primeiro gol foi do Lanús de falta, marcado pelo zagueiro Goltz aos 12 minutos. Daí a Ponte Preta empatou com outro gol de falta aos 33 com Felipe Bastos, que aliás jogou muito bem, foi o destaque da partida. Vamos ver o que o técnico da Ponte, o Jorginho, falou do jogo. A gente sabia que o jogo ia ser decidido no segundo jogo, não tenha dúvida de que a gente gostaria muito de ter vencido o jogo aqui, mas esse não é um resultado ruim. Lá eles vão ter que sair, a nossa forma de jogar, eles vão ter que se expor muito mais e com certeza a gente vai poder aproveitar um pouquinho a explorar o contra-ataque. Ele falou em tom de brincadeira, mas eu vi que era cobrança, que estava na hora de eu voltar a marcar, eu marcar um gol de falta que estava com saudade. O Baraca também falou comigo, falou hoje, a gente entrando em campo ali, ele falou, hoje você vai marcar um gol de falta porque ontem você estava batendo muito bem. E acaba que quando sai a falta e às vezes só tem uma oportunidade no jogo, hoje eu tive duas, uma chutei na trave, a gente pensa que a gente treinou bastante, a gente tá bem calibrado, então ali é a hora da decisão mesmo, respirei fundo, me concentrei bastante naquela falta e pude ajudar. É o jogo mais importante da minha vida como treinador e que eu quero muito, principalmente para dar alegria a essa torcida que está há 113 anos esperando. E é um momento que me emociona e que eu quero muito, realmente muito que isso aconteça. E aí, Godoy, você acha que é possível a Ponte Preta vencer o Lanús? É possível, eu não diria vencer o Lanús no tempo normal, mas é possível um empate, é possível. E havendo empate, prorrogação. Pênalti. Prorrogação, né? Havendo empate no tempo normal, prorrogação. É possível manter o empate na prorrogação? É possível. É possível ganhar nos pênaltis? É possível. Portanto, qualquer resultado nessa final, as duas equipes são bem semelhantes, duas equipes fracas, mas que se equivalem, portanto... Godoy, mas mesmo o Lanús estando jogando muito bem lá o campeonato argentino... Não, ele não está jogando muito bem o campeonato argentino, ele está bem no campeonato argentino, mas não que ele esteja apresentando um futebol fora de série. Pelo menos ele não está na Série B do Campeonato Brasileiro, como a Ponte. Então, ele está no campeonato local numa condição melhor do que a Ponte Preta aqui. Mas os dois times são bem semelhantes, os dois times são fracos, taticamente com as suas falando, limitações. Depende muito... Taticamente, eles são bons. Tecnicamente, eles são maus. São fracos. Agora, dependerá muito do comportamento tático, do empenho, da determinação, do cumprimento rígido daquilo que for traçado, da vontade, do controle emocional. Veja que no primeiro jogo aqui, que é um jogo mais tranquilo, deveria ter sido mais tranquilo, a Ponte Preta teve o descontrole emocional e perdeu o Wendel.
Então... Com o estágio todo a favor, né? Completamente bobo o cartão que o Wendel tomou, perfeitamente evitável. Então tem que ter controle emocional para não entrar na catimba dos argentinos. Se não tomar gol, vai para os pênaltis. E nos pênaltis, que cada goleiro faça a sua parte. De preferência que o Roberto consiga ser melhor do que o outro e os cobradores mais eficientes. Agora, eu fui no meu estágio de educação física, quando eu terminei a educação física, no meu estágio eu fiz de treinador de goleiros. Eu não sei como que hoje, até hoje, cara, o goleiro consegue colocar 18 jogadores na frente dele e fica tentando adivinhar onde o cobrador vai colocar a bola. Pô, abre a barreira! Abre a barreira, um palmo que a barreira ficar aberta, quem tá chutando não vai conseguir colocar a bola naquele um palmo, pô. Abre a barreira, um palmo, você tem visão da bola. Aí quer adivinhar? Hein, Roberto? Quer adivinhar? Você tem um excelente treinador de goleiros aí. Abre a barreira um palmo só. Você tem visão da bola e não tenta adivinhar e toma um gol no contrapé, né, pô? Ô, Godoy, teve um lance, se eu não me engano, no primeiro tempo, que o juiz uruguaio teve aquela Roberto história da Silveira. bola recuada. Mas ninguém apita recuo de bola, ninguém marca recuo de bola. Recuo de bola é um negócio que é interpretativo para o árbitro e quanto menos ele entender que foi recuo, melhor para ele, porque para cobrar a falta de fora da área, ele não consegue fazer a barreira ficar 9,15 metros. Você imagina 2 lances dentro da área, se ele vai conseguir fazer a barreira ficar na distância. Não vai. Então, todos eles, raramente, a não ser quando o cara quer ajudar o time da casa, sempre o time da casa, quando quer ajudar o time da casa, aqui no Brasil principalmente, o cara pega e marca como recuo de bola esses passes que o companheiro faz para o goleiro. Você gostou da atuação dele, do juiz? Não, é fraco. Já foi muito bom árbitro, já foi a sensação da arbitragem no continente americano, mas hoje, atualmente, ele está cumprindo o seu tempo de distintivo FIFA. Já tem o nome do juiz que vai apitar lá na Argentina? Já tem, só a produção olhar aí que já tem, porque já sai, eles já soltam a escala com antecedência. Tá. Com o árbitro do primeiro jogo e já tem o árbitro do segundo jogo. Bom, depois a gente olha e te passa o nome para ver se te agrada. Vamos falar agora do Santos, que se despede do Brasileirão no domingo contra o Goiás. E um dos destaques do Peixe é o Geovânio, jovem que bateu um papo com Luiz Henrique Gurian. Oi, Anitta, tudo de bom pra você? Olha, tô aqui com o Geovânio, 21 anos, começou na base do Santos, ele foi pra Penápolis, passou o primeiro semestre por lá, voltou, ficou naquela, vou esperar pra ver o que acontece e tal. Aí tinha uma camisa 11 dando sopa lá e vupt. Terminando o campeonato como titular, né, herdando a 11 que era do Neymar, pra mim é um privilégio enorme. Muito pesada essa 11, porque foi do Neymar, porque foi de um cara chamado Edu, um outro cara chamado Pepe. Tem que respeitar, né, a camisa bastante valorizada aqui no Santos. E pra mim é um orgulho, cara, tá vestindo a camisa 11. E aí você gostaria de ser igual qual dos três? Fazer a minha história, né? O Neymar e o Edu. Olha, se eu queria chutar forte que nem o Pepe, driblar bem que nem o Edu, ter a velocidade e fazer gol que nem o Neymar. Ter a qualidade de cada um, já seria bom pra mim. Mas você é o Geovânio. É o Geovânio. Você sabe que esse jogo contra o Goiás não vai mudar a vida do Santos, mas pode mudar a vida do Goiás, pode mexer na vida do Atlético Paranaense, pode mexer na vida do Vitória. Isso aumenta a responsabilidade de vocês ou não? Tem que mostrar para você dignidade, a gente tem que ganhar esse jogo sim, vamos ajudar ninguém, vamos entrar em campo para ganhar, essas 3 vitórias consecutivas vai ajudar bastante. Obrigado, Giovanni, felicidade para você, bom Natal. Você disse que ela é de Sergipe, mas você não vai para lá não, vai ficar por aqui mesmo? Não, ficar em São Paulo mesmo. Os bodes lá então, esse Natal vão ficar tudo cegado. Vai ficar cegadinho lá. Tá bom então. E mais José da Silva, Larissa de Mello, olha lá, ó, a menina dos cabelos de fogo, um dia a gente vai mostrar ela aqui. Quem tá com o cabelo mais bonito, você ou ela? Eu, com certeza. Né? E Laricinha, nosso chaveirinho. José da Silva sempre conosco também. Anitta, contamos o Santos aqui no Super Esporte. Obrigada, Gurian. Temos o nome, então, do próximo árbitro. É o chileno Henrique Osses, é o cara que apitou a final do campeonato da Libertadores, Atlético Mineiro, em Minas Gerais. É um árbitro caseiro, tem a imagem de ser um árbitro caseiro. Mas o Atlético Mineiro e o Olímpia ele apitou bem, muito bem, poderia ter complicado a situação para o Atlético Mineiro se ele quisesse, mas ele apitou muito bem aquele jogo. Mas é um árbitro que tem uma imagem de árbitro caseiro. Ai, 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 que medo.
Será que vai ferrar a Ponte? Não vai ferrar a Ponte explicitamente, não. Mas ele tem essa imagem de ser um árbitro caseiro. Em se tratando de um time argentino e um time brasileiro, o árbitro tem que ficar muito atento para apitar, porque as duas equipes, os dois países são muito fortes nos bastidores. Tá. Vamos lá para o São Paulo. O Tricolor pega o Coritiba no domingo e o Garrafa tem as informações. Vamos ver. O treinamento dessa manhã aconteceu num campo reduzido. O time para enfrentar o Coritiba domingo na cidade de Itu ainda não está pronto. Se para o São Paulo essa partida não tem valor nenhum de classificação, para o Coxa vale a permanência dele na primeira divisão. E Muricy, que só confirma o time amanhã, deve levar a campo o que tem de melhor. E o técnico são paulino quer aproveitar também essa partida para fazer as últimas observações na definição do elenco para a próxima temporada. Por falar em Muricy, o técnico tricolor adiou uma conversa que teria ontem com a diretoria do São Paulo para renovar o seu contrato. Ela deve acontecer nos próximos dias e a tendência é que Muricy também permaneça por aqui. Quanto a Rogério Ceni, Anitta, nenhuma novidade oficial no dia de hoje. Mas pelo que pudemos apurar, Rogério deve permanecer no São Paulo por mais uma temporada. E o anúncio oficial deve acontecer amanhã ou até mesmo no mais tardar, no próximo sábado, no site do Tricolor. Vamos aguardar. Por falar em aguardar, toda a imprensa está aguardando o almoço de confraternização e o jogo contra a comissão técnica. Amanhã você acompanha detalhes aqui no Super Esporte. Obrigada, Garrafa. E falando em aguardar, a gente tem que ver o que vai acontecer lá na Portuguesa, porque os jogadores decidiram não treinar mais enquanto eles não receberem os salários. Uma parte da equipe recebeu o salário de agosto e setembro e outra parte não recebeu. Então, o Lauro e também o Souza, que estão encabeçando aí esse movimento, estão aguardando um pronunciamento da diretoria. Não entra em campo se não pagar. Não entra em campo se não pagar. E dinheiro na conta. Não entra em campo. É uma vergonha o que estão fazendo com os jogadores da Portuguesa. Mané da Lupa, paga os caras, pô. Recebeu grana, paga os caras, Mané da Lupa. Não entra em campo os jogadores. Portuguesa e Grêmio, tá? No Canindé, esse jogo. Bom, vamos falar do Corinthians, que deve jogar com um time misto no final de semana. Adriano Dolfi traz aí os detalhes. Vamos ver. A temporada vai chegando ao fim e, ao que tudo indica, Tite vai de mistão para o duelo contra o Náutico. O zagueiro Kleber é um dos atletas que podem ganhar uma chance. Sabendo que o Náutico já era, não tem jeito. Os caras vão querer fechar o ano bem, como eu tava falando já, que eles vão vir com tudo, né? Vão olhar pra gente diferente. Falaram que eles vão olhar pra gente assim diferente, né? O cara de bravo. Mas quando ele vir bravo, a gente vai querer comer ele inteiro. E os jogadores querem aproveitar ao máximo esse último momento ao lado do técnico Tite, claro, oferecendo uma vitória como presente e também para evitar um recorde um tanto estranho. Em caso de empate, o Corinthians poderá se tornar a equipe que mais vezes empatou em uma única edição do Campeonato Brasileiro. Se empatar esse recorde, né? Legal, né? Maneiro. Pelo menos bater o recorde, tá bom. Então a gente vai ter que ganhar, né? Vamos lá. Vamos ter que ganhar esse jogo aí então, pra gente fechar o ano bem. Foram 6 meses de convivência com o treinador, mas o suficiente para mudanças na carreira e também muita admiração. Um cara desse tem que estar bem, com a mente bem aberta, porque você aprende muita coisa com ele. E com esse pouco tempo que eu fiquei com ele, eu aprendi muita coisa, cara. Eu aprendi a ser um novo cara, novo homem, né, pode dizer assim. Eu acho que até acabar ali, eu tenho que fazer o máximo ali, todos têm que fazer o máximo para dar essa vitória para ele fechar com o ano com a vitória para sair e assim a gente dá continuidade no nosso trabalho. E depois chororô, acho, vai chorar. Super Esporte de hoje fica por aqui. Vocês voltam a ver o Godoy hoje às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva junto com a Michele e o Celso Cardoso. Da Náutico. Esse mistão do Corinthians é uma baba. Da Náutico. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Neste domingo, 9h30 da noite, não perca o maior clássico da TV, Mesa Redonda. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Vou te levar pro meu rancho, vamos curtir a natureza, vamos andar a cavalo, nada pelado na represa. Quando a noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te mostrar.